Bom, gente, shalom, shalom a todos. Vamos começar, então, o nosso estudo diário do Taná. Nós estamos no primeiro livro do Taná ainda. Estamos no livro de Bereshit. Lembrando que a proposta desse estudo é nós pegarmos ponto por ponto até a conclusão lá em Crônicas mesmo. Lá até a conclusão lá em Crônicas. Então, durante muito tempo a gente vai fazer isso. Mas, vamos lá. Nessa segunda parte, que nós começamos a partir do capítulo 2, versículo 4, ontem nós lemos do capítulo 2, versículo 4 até o versículo 9 do livro de Gênesis, nós começamos a abordar sobre a criação do ser humano. Nós vimos que a Torá, ela está abordando lá na frente, e ela faz praticamente um resgate. Ela faz um resgate no sexto dia. Ela volta para se focar de uma maneira que ela queria dar honra ao propósito da própria criação, né? Esse propósito da criação, nós sabemos que a partir da criação do ser humano é que os dias passaram a ser contados. Antes da criação do ser humano, por exemplo, você não tem a contagem dos dias. Por exemplo, quando nós falamos que o mundo, nós comemoramos, aliás, Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah, nós fazemos o primeiro de Tishrei. Só que antes de primeiro de Tishrei, você tinha os 5 dias da criação sendo criados antes de primeiro de Tishrei. Só que, na verdade, a gente só faz o primeiro de Tishrei, por quê? Porque Adão, ele foi criado no primeiro de Tishrei, e logo, apesar a partir desse momento, passou a se contar os anos, né? A partir desse momento que nós contamos os anos. Então, quando nós falamos que estamos no ano de 5.783, nós dizemos 5.783, né? Desde a criação, mas desde a criação de quê? Desde a criação em que Adão, ele foi feito, dentro desse primeiro, aliás, esse sexto dia da semana. E aí nós vimos ontem que Adão, ele tinha sido criado, vimos como ele foi criado, formado então do pó da terra, explicamos como que Hashem fez esse ato de formar Adão, né, do pó da terra. Falamos que Hashem, ele pegou a substância do solo todinho, de toda a abrangência do mundo todo, para poder Adão ser criado. E mais do que isso, nós falamos também sobre a criação aqui, sobre esse propósito depois da criação de Adão, a importância que tem, né, dentro do trabalho que o ser humano ele vai desempenhar, e como o ser humano pode vencer as suas limitações e se conectar realmente com o Criador. Apesar que Adão era muito, 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 muito elevado espiritualmente. Agora a gente vai ler do capítulo 2, do versículo 10, e hoje nós vamos estar entrando até o versículo de número 17, 10 a 17. E a partir de amanhã, a gente vai ler o capítulo 2, o versículo 18, concluindo, então, esse capítulo 2. Então, no outro dia, vamos abordar o capítulo de número 3, começar a falar de cobra. No capítulo 3, a gente começa a falar de cobra. Então, para a gente poder iniciar, está escrito assim: estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que Hashem Elohim fez os céus e a terra. Ora, nenhuma árvore do campo havia ainda sobre a terra, e nem crescia erva alguma do campo, porque Hashem Elohim ainda não tinha feito chover sobre a terra. Aliás, daqui é a parte de ontem, né? Vamos voltar um pouquinho. Aqui. Está voltando um pouquinho. Versículo 10 até o versículo 17. Diz assim: e um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se separava e se tornava 4 braços. O nome de um é Pishon. Este é o que abrange toda a terra de Havilá, onde há ouro.
e o ouro daquela terra é bom, existe o cristal e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Guion. Esse é o que abrange toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre para o leste da Síria. E o quarto rio, que é o Eufrates. Ora, Hashem Elohim tomou Adam e o colocou no Gan Eden para lavrá-lo e guardá-lo. Ora, e Hashem Elohim ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui nós temos o texto de hoje. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Bem, o Rebbe de Lubavitch, lá em Vitvidayot 5.745, no volume 1, na página de número 425, ele vai comentar o seguinte, que um rio, aqui, ele saía de algum lugar, aliás, um rio saía de algum lugar no Éden, para regar todo o jardim, e dali desaparecia em canais subterrâneos. Ele se dividia e aflorava no Éden, e se tornava 4 cabeceiras deste rio. Ele se ramificava em 4 cabeceiras. Este rio era tão rico em minerais e nutrientes que até mesmo as suas ramificações, ou seja, as suas transformações, né, em outros canais de água, elas dotavam de terras que regavam com grande abundância. Aí o Rebbe, ele começa a falar, olha, o nome do primeiro rio, que é chamado aqui de Pishon, né, esse, na verdade, é o rio Nilo, jorrando e aumentando e inundando anualmente a terra do Israel, sendo esta a base da agricultura egípcia. O nome também está relacionado com a palavra pistam. O que é pistam? Linho, que é cultivada em abundância no Egito e altamente valorizada. O rio é aquele que atravessa toda a terra e que mais tarde se chamaria Havilá, que vem da palavra Hol, que é areia, isto é, Egito, onde se encontra ouro. Assim diz o Rebbe, citando o Urash, a respeito do comentário do Urash. E vai seguindo, né? E vai seguindo. Aí o Kehot Humash no Brasil é a tradução da editora Byte, e vai comentar, vai dar sequência esse comentário. Ele vai dizer, olha, o ouro aqui dessa terra é tão bom, também são encontrados nele cristal, ônix, e o nome do segundo é Gishon. O que é Gishon? Gishon vem da palavra rugido, significa rugido. É aquela que circunda toda a terra mais tarde, que seria chamada de Cush. O nome do terceiro rio é o rio Tigre, em hebraico seria Hidekion, ou seja, agudo, sabor leve, que corre para o leste da terra e que mais tarde seria chamada de Ashur, a Síria. O quarto rio é o mais distinto dos 4, é o rio Perates, né? Aí, geralmente as pessoas traduzem como Eufrates. Então, que significa Perates? Significa fértil, pois ele servirá como um dos limites para a terra de Israel. O rio Tigre e o rio Eufrates, eles são 2 rios que fazem com que a terra da Mesopotâmia ela se tornasse fértil. A terra da Mesopotâmia nessa época, era onde, após a Torre de Babel, se tornou um grande centro comercial, né? Era a terra que era regida por Nimrod, com a sua grande capital, Ur-Kasdim. Além da sua luxuosa parte física, o Jardim do Éden também tinha alguns outros detalhes. E desses outros detalhes, no volume 15, na página 52, o Rebbe, então, ele vai falar que o Jardim do Éden, ele era um ambiente espiritualmente superior. O resto do mundo, tendo sido criado diretamente por Deus, aliás, ele vai dizer que
era muito superior ao resto do mundo, porque ele foi criado diretamente por Deus. É claro que Deus criou diretamente todas as coisas, né? Mas aqui o Rebbe está falando no sentido de que, no sentido, olha, aqui Deus conduziu uma luz especial para ter uma forma de identidade diferenciada de todo o restante. Inadequado para a mudança na qual seria conduzida depois dessa retirada dessa luz divina que tinha sido criada no primeiro dia. Então, com isso, um lugar tão espiritualizado e tão grande, após Adão ele ter transgredido, naquele momento, aquele local, aquela luz divina, ela não poderia continuar coexistindo ali. Então, é necessário que fosse retirado e, consequentemente, o Gan-Eden, então, ele vai também para os mundos superiores. No Daiot 5.745, volume 1, na página 453, então vai dizer o seguinte: depois de descrever a grandeza do Jardim do Éden, a Torá, então, ela vai recapitular a narrativa que Deus disse ao ser humano que ele iria tirá-lo de onde ele foi criado e estabelecê-lo no Jardim do Éden e incumbi-lo de certos comandos, que ele cumpriria tanto o propósito de sua criação, quanto a criação de todo mundo. Quando o ser humano ele ouviu isso, ele não quis entrar praticamente no Jardim do Éden, porque ele se sentiu intimidado pela avassaladora responsabilidade que isso envolvia. Deus, então, portanto, persuadiu o ser humano ao entrar e colocou, então, ele no Jardim do Éden, sendo motivado a esse ser humano a cultivar e a guardar tudo com muito entusiasmo. Deus, então, ele vai ordenar ao ser humano, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, incluindo aqui, tá? Nessa parte ainda, incluindo aqui, o Aurélio vai falar, olha, incluindo aqui até mesmo a árvore da vida nesse momento, quando ele não tinha ainda comido da árvore do conhecimento. Mas o texto, então, ele vai concluir: mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente não morrerás. Deus, então, ele institui um princípio de propriedade. Isso é no sentido Bechat mesmo, no sentido mais literal do nosso texto lido hoje, né? É um dos sentidos que se tem. Agora, a gente vai estar falando dentro de uma maneira mais focalizada. Então, lá no Sefer Maamarim, 5.737, na página 53, e no finalzinho da página 236, vai explicar um pouco sobre esse rio que saía do Éden para regar o jardim. E vai falar o seguinte: olha, aqui a gente vai ver, dentro de uma visão mais elevada, de um nível de Sod mesmo, como que isso ele compreenderia, qual é a informação que quer trazer como lição que podemos aprender desse rio original do Éden aqui. Então, vai dizer o seguinte: a partir daqui, o Sefer Maamarim vai explicar o seguinte: em termos místicos, o Éden ele denota a bem-aventurança divina que está além de qualquer relação direta com o mundo físico. O rio que flui do Éden é o canal que canaliza parte desse deleite celestial para o jardim. Isto é, os prazeres físicos deste mundo, para tanto, o rio ele dividiu-se e tornou-se em quatro nascentes, né? Ou seja, dividiu-se em 4 mundos de emanação. Ou seja, o mundo ele emanou de 4 formas, representando aqui o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação, através das quais a divindade é processada e, então, reduzida ao ponto de que podemos experimentá-las de prazer físico deste mundo. Então, o nosso desafio, Sefer Maamarim vai continuar, nesse nosso desafio aqui é qual? É transformar e elevar os prazeres materiais deste mundo em experiências da sublime transcendência de Deus. Essa transformação é realizada por meio de outro jardim, né? Por meio de outro jardim. Aqui a palavra Gimel,
de Guichon, melhor dizendo, ela vai ter o valor numérico de 53. 53 é o número total de parachutes da Torá. A Torá, então, ela nos permite trazer a divindade para nossas vidas diárias, através da sua mensagem diária, através da Parashá. Então, aqui nós aprendemos o seguinte, tá? Como nós falamos já em outras aulas, nosso mundo físico é um mundo que hoje está num nível de espiritualidade muito, mas muito baixo mesmo, apesar de tudo aquilo que foi acreditado durante todas as gerações passadas, acreditado aqui de crédito, tá? Não acreditado de acreditar, mas acreditado aqui de crédito, daquilo que foi acumulado de méritos. Mas a nossa geração é uma geração baixinha, uma geração fraquinha, nossa geração. Nossa geração não é forte espiritualmente, né? Mas, apesar de ser uma geração fraquinha, é a geração que o Rebbe disse que essa é a geração que vai revelar a Mashiach. Independente de qualquer coisa, todas as condições que poderia se colocar para a revelação de Mashiach já foram atingidas durante todos os níveis e incondicionalmente, o Rei Mashiach, ele se revela, então, na nossa geração. Para que nós podemos entender o nível de revelação da era de Mashiach, é um nível alto. É um nível alto. O nível de revelação do mundo vindouro, do Olam Abá, é um nível muito mais alto ainda. Agora, existe uma lição importante dessa energia divina que é condicionada e chega até o nosso mundo de Asiá hoje, de uma forma processada, ela vai diminuindo essa luz, até chegar com menos luz aqui, mas ainda ela chega aqui como centelha divina. É aquilo que nós chamamos de centelha divina. Dentro dessa centelha divina, quando nós falamos, vamos elevar as centelhas, vamos trazer luz para este mundo, vamos trazer divindade para esse mundo, vamos trazer santidade para esse mundo, isso funciona como? Funciona como através da prática da mitzvah. Para os judeus, através das 613 mitzvot deles, né? Para os Beninoa, através da Sheva Mitzvot Beninoa, das 7 leis universais. Quando nós cumprimos os nossos atos das 7 leis, e com as suas ramificações, com todos os seus detalhes, suas explicações, cada detalhe e ramificação que você cumpre, você está se conectando àquela mitzvah, e aquela mitzvah, ela traz para este mundo o quê? Ela vai trazer mais santidade. Existe um contraponto que vai equilibrar essas forças muito grandes. Por quê? Você tem 2 níveis no Éden. Você tem um nível de espiritualidade muito grande. Mas você tem um nível de emanação. O nível de emanação, ele vai permitir com que você faça com que divindade e parte material esteja se unindo. Ou seja, você está criando um recipiente através do cumprimento da sua mitzvah para que possa trazer mais santidade para esse mundo, mais brilho para esse mundo, mais coisas boas, energias positivas para esse mundo, e fazendo esse mundo uma habitação para Hashem. Esse era o objetivo, inclusive, de Adam. Essa era a criação de Adam. Mais para frente a gente vai ver que Hashem, ele criou o mundo de tal forma que Adam, ele criaria situações para que a habitação de Hashem pudesse ser o mundo físico. Esse é o princípio primordial. Eu falando, na Torá, né, no judaísmo, nas 7 leis universais, quando nós falamos sobre esses assuntos, materialidade e espiritualidade, apesar de ser campos opostos, ou até mesmo dentro do pensamento de muitos segmentos antagônicos, né? Por isso surgem os extremismos, né? Tem pessoas que vão para dentro de um convento e se fecham lá para sempre, achando que estão tendo uma vida espiritual. Tem pessoas que vão para dentro de um mosteiro e se fecham, achando que vão ter uma vida espiritual. Aí o próprio Rambam, lá em Deot, ele vai falar, não é assim. Esses extremos nunca levam a uma vida espiritual, de fato. A vida espiritual, ela tem que ter ação.
Se ela não tem ação, ela não se torna espiritualizada. É uma espiritualidade entre aspas, né? Entre aspas. Espiritualidade, de fato, ela tem que fazer com que a mudança aconteça no dia a dia, significativamente, e que não seja só para você, que seja só para os outros. Porque o puro egoísmo que existe, né? O puro egoísmo que existe é a pessoa dizer, olha, eu vou ser espiritual para mim. Eu vou ser espiritual para mim. Eu vou fazer da espiritualidade algo para mim. Não quero viver uma espiritualidade para os outros. Não quero ser útil para os outros. Não quero ser melhor para os outros. Não quero ajudar os outros a terem uma vida diferente, uma vida melhor. Essa espiritualidade, infelizmente, não é tão, digamos assim, espiritual, porque ela é dotada de egoísmo. E isso tem que ser cuidado. Porque depois do, praticamente, o que significou dentro de um nível maior, né? Dentro de um nível maior, o que significou Adão comer do fruto? Significou o seguinte, significou uma mistura muito grande entre bem e mal. Bem e mal se misturaram. Bem e mal eram separados. Hoje, dificilmente você vai ver algum mal que seja destituído de bem e algum bem que seja destituído de mal. Então, está muito misturado. Nossa época revela isso de uma maneira muito grande. Hoje, você não pode ter uma consciência do que é bom hoje, o que não é bom. Né? Está tudo tão misturado. Isso também tem a ver com as dores de Machia. Né? As épocas chamadas de dores de Machia, ela tem essa mistura muito grande. Mistura lembra o quê? Dores de parto. Dores de parto é seguida por quê? Por ânsia, né? Vômitos, tudo isso, né? Mistura tudo ali, né? Não é verdade? Então, era de Machia, ela, aliás, a época que vai dar origem à era de Machia, ela tem todas essas circunstâncias muito misturadas. Mas é a última parte. É a última parte que o mal ele consegue ainda ter alguma força como a seu último golpe. Está deferindo o seu último golpe. Depois disso, o próprio mal vai ser transformado em bem, só vai ter bem absoluto nesse imenso universo. Exatamente, seja assim quanto antes. Aí, nós vamos ver que o texto ele vai entrar em outros degraus. O texto ele vai falar sobre trabalho. Vai falar sobre trabalho antes do ser humano ele receber o DIN, o decreto de trabalho por Hashem depois da árvore. Poxa, a gente fica pensando, ué, se tem trabalho antes, significa que o trabalho necessariamente não é tão mal, não é uma maldição, assim, Deus nos livre de pensar isso. O trabalho é uma maldição, pelo contrário. O trabalho, ele é a cerca para o roubo. Tá? O trabalho é uma cerca para o roubo. O que significa isso? Aquele que trabalha, ele se afasta de praticar Gezel, de transgredir a mitzvah de Gezel. Então, o trabalho, pelo solo teu trabalho comerás, se seguido diretamente como uma bênção, transformado em bênção, de decreto você transforma ele numa oportunidade de se conectar a Deus, ele tem uma função enorme, gigantesca. Ele é muito, mas muito positivo mesmo. É através dele que você tem, por exemplo, aquilo que você pode chamar propriedade, é através do trabalho. Então, quando você tem algum tipo de propriedade, ou que você não herdou, ou que você não trabalhou, né? Aí você tem propriedade questionável. Né? Propriedade questionável. Toda propriedade tem que seguir esses dois tipos de coisas. Ou seguido por esforço, ou que venha do esforço de alguém que deixou para você. Quando você não tem isso, você tem um certo problema. Então, você vê Mamari Belucat, página 120, ele vai dizer e vai explicar um pouquinho o que significa essa palavra aí, cultivar e guardar. Né? Ou seja, você vai cuidar do jardim. Isso antes do DIN de forçar o homem a trabalhar. Existe uma compreensão seguinte. Existe a compreensão que o texto ele vai dizer, lá depois da árvore, do suor do teu trabalho comerás, e vai falar sobre cardos, vai falar de um trabalho mais difícil, né?
Está falando de um trabalho onde vai ter uma condição em que tenha suor, talvez essa seja o segredo mesmo, né? Você executar um trabalho mais forçado ou menos forçado, um trabalho, ou você trabalhar com alegria, que era o princípio do ganhar, trabalho com alegria, e o trabalho sem se sentir muito feliz por aqui, né? Então, aqui esse tem. Então, como que você faz digamos assim, entre aspas, uma retificação da forma de trabalho que Adam fez, né? Primeiro, é você oferecendo o seu trabalho, atos de bondade, ajudando o próximo, né? O próximo você se completa, você e o seu próximo, nós juntos somos Adam Arishon, né? Ou seja, toda a humanidade é Adam Arishon. Logo, se você faz ato de bondade pelo próximo, você está retificando aquele ato através do decreto sobre o trabalho. A segunda coisa é você trazer alegria para o trabalho. E mais uma coisa sobre isso, importante também. Quando você vai executar o seu serviço a Deus, o serviço do Menoa, o serviço, ou seja, dele falar com a Hashem, dele dizer a Hashem, falar das coisas boas, reconhecer a Hashem, ou seja, ele apresentar salmos, recitar salmos, esses serviços, conexão, quando você vai se conectar com Deus, que também a palavra para serviço vai ser a mesma palavra para trabalho. Vai ser a palavra rodar. Vai ser de ambos. Então, aqui você tem o conceito. Eu fazer aquilo com entusiasmo. Eu fazer aquilo com alegria. Se eu tenho que fazer uma prece, eu tenho que conectar assim, através da vida, da intensidade, do prazer, da alegria. Tem que me agradar disso. Mas o Sefer Marim, ele vai dizer mais. Ele vai dizer que Deus, ele ordenou aqui a humanidade que melhorasse o Gan-Eden. Embora ele já fosse perfeito, possuindo todas as árvores de aparência agradável e boas para a comida, sendo mais abençoado com recursos naturais do que qualquer outro lugar na Terra, essa ideia aqui, ela é expressa na interpretação da frase: toda a sua obra que Deus criou para o ser humano fazer. Citada acima, ou seja, que Deus intencionalmente deixou o mundo inacabado para a humanidade pudesse aperfeiçoá-lo ainda mais. A perfeição inicial do mundo, ela estava apenas dentro do seu próprio contexto. Era tão perfeito quanto um mundo finito poderia ser. A missão da humanidade é ir além das limitações da criação e infundir o mundo com luz divina e infinita. O mundo, como Deus o criou, carecia dessa dimensão de realidade. Mesmo antes da primeira transgressão da humanidade ser cometida. A razão pela qual, especificamente, nós, seres humanos, podemos aperfeiçoar a criação é que somente nós possuímos o livre-arbítrio. Do ponto de vista de escolha, a criação pode ser dividida em 3 domínios: o proibido, aquilo que não devemos fazer; o permitido, aquilo que podemos fazer, mas não somos obrigados a fazer; e o obrigatório, aquilo que devemos fazer. O proibido é aquilo que é antitético, né? Ou seja, a percepção e consciência divinas, ou seja, aquilo que se opõe, aquilo que é antagônico à santidade. O obrigatório é aquele que promove a percepção e a consciência divina. Ao escolher fazer o que é obrigatório e não fazer o que é proibido, aumentamos a medida em que a consciência divina ela permeia o mundo, ou seja, ao resistir ao proibido, evitamos a diminuição da divindade nesse mundo. Quanto ao permitido, também aqui nosso papel é fundamental. Se escolhermos nos entregar ao permitido por motivos egoístas ou malignos, abaixamos o nível de divindade do mundo. Se escolhermos participar do permitido por razões sagradas, elevamos o mundo junto com nós mesmos. Como foi dito, então, o mal aqui, ele ainda existe, aliás, como foi dito acima, o mal existia neste ponto apenas como uma construção teórica. Era a intenção de Deus que mesmo esse mal abstrato
fosse eliminado da criação. E essa tarefa ele deixou para Adão e Havá realizarem, provocando revelações cada vez mais elevadas e intensas da divindade do Gan-Eden. Dessa forma, esses estados cada vez mais elevados de consciência divina, que permearia a realidade, tornariam o mal completamente irrelevante e, assim, acabaria com ele completamente. Então, vamos lá. Hashem coloca o mundo, ou coloca o mal. De certa forma, no jardim do Éden, Hashem foi lá e colocou o mal lá. Ele colocou o mal com o princípio de que o ser humano transformasse isso. O objetivo central era esse. O ser humano, através do livre-arbítrio que ele recebeu, da consciência divina, ele poderia trazer, fazer a escolha certa. Poderia escolher da maneira correta, e através dessa escolha correta, ele conseguiria eliminar de vez, né, toda a oposição à santidade, para que o mundo estivesse, de fato, sendo uma casa para Hashem, né? Ou seja, sendo um lar para Hashem. Esse é o propósito da raça de Deus. Transformar o mundo em um lar para Deus. Ocorre o seguinte, que Deus, então, ele coloca três condições de você poder fazer com que seja revelado todo o bem da santidade nesse mundo. Aí você vai ter alguma dessas condições. Isso é cultivar o jardim, isso é trabalhar no jardim, isso é fazer com que o jardim pudesse ser aperfeiçoado. Através de você praticar aquilo que foi te ordenado, tá? Por exemplo, aqui você tem um conceito da mitzvah positiva. Através de você não praticar aquilo que te foi proibido, que você tem as averot, né, o princípio de averot, que é um princípio de você evitar a parte, ou seja, de você não fazer aquilo que foi proibido, a mitzvah negativa. E você tem um outro princípio aqui, além desses dois, né? Aquilo que é permitido, mas esse permitido, ele pode ser usado para você se aproximar ou não. Então, você tinha 3 graus de consciência divina, 3 mecanismos que você poderia trazer para este mundo, essa santidade. Então, é isso que significa cuidar do jardim. É isso que significa fazer do jardim um local melhor. Bem, ainda que nós não estejamos hoje vivendo no Gan-Eden, ainda que nossa vida hoje seja muito, coloca aí numa escala de 1 a 100, nós estamos na escala de 0,99 do nível de santidade, né, de 1 a 100, né? Estamos no 0,99 no nível de santidade, em comparado àquilo que tinha no Gan-Eden, sim. Mas, ainda assim, a missão de você fazer exatamente esse princípio aqui, ele é atingida nos 3 níveis de trazer santidade ao mundo. Ainda tem esse princípio. Entre a Sheva Mitzvot Bnei Noach, você tem 6 leis que são proibições. E você tem uma lei que é uma ordem. Ou seja, as proibições daquilo que não é permitido, a ordem daquilo que é ordenado, né? E legal. Só que, além disso, como você cumpre uma mitzvah da Sheva Mitzvot Bnei Noach? Quando você cumpre uma ramificação daquela mitzvah. E nas ramificações você vai ter detalhes que vão se ligar através de proibições e detalhes que vão se ligar através de ordens. Exemplo, primeira mitzvah. A mitzvah de você de você não praticar idolatria, de Avodah né? Você vai ter 2 princípios dentro de Avodah. O princípio de que para você não praticar idolatria, você tem que reconhecer a existência de Deus. Então, você tem um princípio de positivo. E o princípio de que você não praticar idolatria, você não pode praticar nenhum tipo de reconhecimento a outra divindade, ou fazer uma estátua,
ou então fabricar algo para idolatria, ou comercializar algo da idolatria, ou trabalhar para idolatria, ou então estar participando ativamente de um culto idólatra, e por aí vai, né? Ou estudar idolatria, e por aí vai. É um conjunto de sequências de ramificações. Quando você cumpre cada uma dessas ramificações, você está cumprindo a Avodah. Você está cumprindo a proibição de Avodah. Então, você tem uma forma de cumprir tanto da positiva quanto da negativa. Isso é muito importante, esse parâmetro, porque esse é o mesmo parâmetro que o primeiro humano foi criado. O primeiro humano foi criado. Diferentemente de nós, que temos 7 mitzvot, né? Esse primeiro humano, dessas 7 mitzvot que nós temos, ele tinha 6 mitzvot. E ele tinha a mitzvah também de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é esse versículo que nós vamos entrar aqui agora, que vai explicar a origem das leis da humanidade. Tá? A gente vai ver que Adão foi o primeiro ser humano a ser ordenado a cumprir leis. E que nós chamamos as 7 leis de Noa, porque elas foram reordenadas a Noa e completadas com uma 7ª mitzvah, a mitzvah de não comer um órgão de animal vivo. Cronologicamente, a mitzvah de não comer órgão de animal vivo é a 7ª. Cronologicamente, é a 7ª. Agora, dentro da ordem que nós organizamos, para ficar, digamos assim, mais bonitinho, né? Nós colocamos de mim a última positiva, a positiva no final. Então, é assim que nós fazemos. Para ficar mais bonitinho. Mas de mim seria a 6ª. E Evermina Rai, de não comer algo de animal vivo, seria a 7ª, né? Dentro da cronologia. No entanto, procuramos fazer dessa forma para ficar de uma forma mais didática também, né? Então, nós vamos chegar agora dentro de 2 versículos. E esses 2 versículos, eles vão falar sobre, em Gênesis 2:16, 2:17. Deus, ele traça limites para o homem. E dentro desses limites que Deus, ele traçou aqui, ele colocou o limite do reconhecimento, que nós já vimos lá no primeiro dia, o homem teria como reconhecer a existência de Deus, o limite de que ele deve praticar esse reconhecimento a Deus de muitas formas. Entre essas formas, ele tem que reconhecer Deus de acordo com aquilo que é a revelação de Deus que nós encontramos na Sagrada Torá, ou seja, que Deus é uno e único. Além disso, ele tem que reconhecer a Deus, ele tem que expressar esse amor a Deus, né? Ele ama a Deus. Além disso, também de reconhecer esse amor, ele tem que reconhecer aquilo por qual Deus se revela de uma forma especial, que é através dos seus livros sagrados, da Torá escrita e Torá oral. Então, ele tem que reconhecer a Torá como sagrada, até porque ele aprende tudo isso aqui que nós estamos falando da Torá, né? Senão, não teria como aprender, não é verdade? Então, ele tem que reconhecer todos esses parâmetros. E vimos que esse reconhecimento está sempre também trazendo à mente todas as coisas positivas a respeito de estar lembrando constantemente que o mundo tem um Criador, lembrando constantemente que o mundo tem um Criador, e mais do que isso, além da lembrança constante de que o mundo tem um Criador, né, estar sempre trazendo isso sobre atos que nós praticamos. Por exemplo, por isso que nós, sempre que vamos fazer sobre o proveito, sobre alguma coisa neste mundo, nós lembramos de reconhecer a Deus. Isso é feito, segundo os sábios instituíram, pelo princípio de fazer uma brahá. Pelo princípio de você fazer uma brahá. O que é fazer uma brahá? É pedir permissão para usar algo que não é seu. Ou seja, é pedir permissão para usar algo que é de Deus. Esse é o princípio de você reconhecer Deus em todos os momentos. Mas, além disso, então, de tudo isso que nós falamos aqui, então, Deus ele vai agora dar ao ser humano, no 6º dia, mitzvot. Ele vai dar mitzvot ao ser humano. Dessas mitzvot que ele vai dar, então, aqui, 7. 7, não das 7 que nós temos, ou seja, dessa que nós temos hoje, 6 ele deu, porque nós não temos a proibição hoje de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, já que a gente não está no Jardim do Éden.
mas Adão, ele tinha. Então, o texto lá, em Bereshit, capítulo 2, 16 e 2, 17, ele vai dizer o seguinte: E Hashem, Elohim, ordenou a Adão, dizendo: De toda árvore do jardim comerás. Tá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui você tem 2 versículos importantes. Primeiro, para chegar ao seguinte: quando você vai fazer uma leitura todinha do Taná, da Torá, você vai ver que antes do povo de Israel ter recebido leis lá no Monte Sinai, né, algumas tragédias acontecem na humanidade. Acontecem algumas tragédias. Primeiro, você vê que o Caim se vira para o seu irmão, vai lá e mata ele, assassina ele, e tem que viver exilado para o resto da sua vida. Viaja de um lugar para o outro. Ele próprio entendeu isso, ele próprio entendeu que ele tinha que se exilar, né? Depois disso, você vê que Lameque, um descendente de Caim, né? Lameque, ele mata mais 2 pessoas, né? Ele mata mais 2. Então, ali, ele fala: olha, se foi vingado por Caim isso, por mim muito mais. Aí não para. O texto vai dizer mais à frente um pouquinho que Enos, ele começou a invocar a Deus. Só que a palavra Deus ali está no sentido pejorativo, né? E Enos, o próprio nome Enos, é humano no sentido pejorativo. Então, ali, o texto é explicado, olha, os sábios vão explicar o seguinte: Enos, ele começou a outorgar intermediários a Deus. Foi isso que ele começou a fazer. Então, dali, você vê algumas circunstâncias e depois você tem o Enoque, que o texto vai dizer, e Enoque andou com Deus e já não era mais, né? A gente vê que Enoque foi tomado por Deus por algum motivo. E vemos também, além disso, nós vemos também mais um detalhe importante, que vai ser no conjunto da situação lá, que vai combinar com o Mabu, um dilúvio. E você vê várias situações de decretos, um atrás do outro, ocorrendo. Depois do Mabu, você tem a Torre de Babel, você não gosta daquela torre, e depois você vai ter o extermínio de cidades inteiras, Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra, elas vão ser exterminadas todinha, né? Você imagina, olha, aconteceu algo muito grave ali, né? Então, quando você imagina todas essas execuções, todas essas determinações, todos esses decretos, você vai ter 2 escolhas. Você vai ter 2 escolhas. Ou você perdeu alguma coisa na Escritura, alguma coisa fugiu do seu alcance ali, que você, enquanto por que Deus estaria decretando tanta coisa sobre tanta gente assim, tá aparecendo gente, do nada, e você, olha, alguma coisa está ocorrendo aqui. Perdemos alguma coisa nessa leitura. Ou então você já chega a outra conclusão, que o Deus da Torá, ele é um Deus cruel. Deus nos livre de pensar isso, né? Mas que é um Deus cruel que executa as pessoas sem leis. Imagina, executar as pessoas sem leis, sem adverti-las antes, sem dar mandamentos. Então você vai chegar à conclusão, realmente, tem mandamentos aí que você perdeu aonde eles estão, nessa história toda. Então, é o seguinte, no capítulo 2, no versículo 17, o texto ele vai falar que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde já, quando você fala que você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você libera todas as árvores. O texto ele libera sozinho todas as árvores. Então, o versículo 16 vai parecer um pouquinho que ele está sobrando no texto da Torá. Só que esse é um erro, porque nada diante da Torá lhe sobra. Não existe nenhuma possibilidade de algo sobrar na Torá. Não, nem uma letra que se repete em vão. Alguma coisa tem ali.
Até mesmo as coroazinhas acima das letras têm lições profundas, né? Tem lições profundas. Então, tudo na Torá, ela tem um motivo, tem uma motivação sobre isso. Existe um porquê sobre isso. Por que algo é dessa forma? Por que dessa maneira? Né? E é isso exatamente que a Torá oral vai explicar. Na Torá oral, como nós falamos, não tem como alguém entender a Torá escrita sem a Torá oral. É impossível, impossível. Ele vai fazer inúmeros equívocos, vai trazer novas interpretações, e mais do que isso, vai fazer uma nova Torá. Deus nos livre disso. Então, para ele entender a Torá, ele tem que entender nas duas partes, a parte escrita e a parte oral. A parte oral, ela tem um dever de quê? Elucidar, explicar, interpretar, decodificar a parte escrita. Muitas das palavras que estão na Torá escrita, vamos lembrar que a Torá ela foi escrita em hebraico, ela não foi escrita nem em português, nem em inglês, nem em latim, nem em espanhol, nem em francês, não, ela foi escrita em hebraico. E por ser escrito em hebraico, o hebraico tem muitas chaves de letras e números. Maneiras de interpretar especiais. Onde essas maneiras de interpretar especiais entram? Na Torá oral. A Torá oral, então, ela vai decodificar. Tem códigos na Torá. Tá? E esses códigos que tem na Torá, eles são decifrados através da parte da Torá oral. É exatamente isso que vamos ver nesse texto de Gênesis, capítulo 2, 16. Então, o que vai acontecer? Os sábios, eles vão explicar. Olha, lá no Tratado de Sanhedrin, 56b, os sábios vão chegar vão explicar o que significa Gênesis, capítulo 2, versículo 16. O que significa? Hashem Elohim ordenou a Adão, dizendo, de toda a árvore do jardim, comerás. O que significa isso? Qual o propósito disso? Então, eles vão explicar. Nesse texto, você tem 6 mandamentos. Nesse texto, você tem 6 mandamentos aqui. E no texto de Gênesis 2:17, você tem mais um mandamento, que é o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que nesse texto de Gênesis 2:16, você tem 6 mandamentos. Onde está escrito que ordenou, onde o texto diz ordenou, onde está escrito Yashem, né? O texto começa Yashem. Onde está escrito Hashem, se refere à bênção divina, de não blasfemar. Assim ensina os sábios. Ali está falando, Adão entendeu aquilo que ele não podia blasfemar. Quando o texto ele vai falar Elohim é Deus, sim, o Criador, mas Elohim também é a palavra deuses. A própria palavra que vai aparecer lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, vai utilizar essa palavra, essa chave Elohim. E foi isso que o Adão entendeu. Se refere à proibição de idolatria. Onde vai estar escrito ordenou, se refere à ordem de quê? De fazer justiça. Porque vai estar escrito lá em Gênesis futuramente, lá no Gênesis capítulo de número 17, onde vai estar escrito que ordenarás a seus filhos a manterem justiça e retidão. Então, esse texto que Abrão, ainda antes do Pacto das Partes, ele entendeu dessa maneira, e tinha sido primeiramente dito a Adão, que Adão iria estabelecer o princípio de justiça. Além disso, você vai ver que vai estar escrito ao homem a palavra aqui é Adão, né? Ao homem, mas o que significa ao homem? Aqui, vamos ver que o próprio Noa vai receber a ordem de não derramar o sangue do homem, né? O sangue do homem não será derramado. Só que Adão já tinha recebido essa ordem nesse texto aqui. Quando ele ouve ao homem ali, no versículo 16, ele está entendendo, olha, não sou proibido de derramar sangue do homem. E foi por isso que Caim, ele teve que se exilar. Caim, na verdade, segundo o Midrash, né, o Caim ele vai morrer da mesma forma que ele matou o Hevel.
A mesma forma que matou Heber, ele vai morrer, só que vai ser um pouco por acaso. Vai sair ele e os descendentes dele para fazer uma caça, né? E nessa caça, assim, involuntariamente, alguém vai lá e mata ele. Então, ele morreu da mesma forma. Foi o tipo dele, para ele cumprir. Então, o texto vai continuar dizendo, né? Porque diz: e Hashem Elohim ordenou ao homem, dizendo, a palavra dizendo, se refere a quê? Ao respeito à família, de não praticar imoralidade. Por quê? Porque vai estar mais à frente escrito, né? E disse Deus, façamos o... Não, vamos lá. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para ele. Então, naquele texto, entende que ali está a ordem de constituir família, de não praticar imoralidade. O Rambam, por exemplo, ele vai explicar isso, né, que o texto está falando. E uniciar sua mulher, e não a mulher do próximo. Uniciar sua mulher, e não a sua mãe, nem sua madrastra. Uniciar sua mulher, e não a um outro homem. Uniciar sua mulher, e não aos animais. Né? Então, ali está todas, o Rambam pega e vai ramificando tudo aquilo que dentro de um único versículo estava expresso. De todas as árvores do jardim comerás. Aí, a gente vai ter a seguinte explicação, o Urashi, ele vai trazer, de todas as árvores do jardim comerás, significa o seguinte, aqui é propriedade. Quer dizer, se ele comer de algo que não foi permitido, ele está roubando. Ele está praticando Gezel. Se ele está praticando Gezel, ele está roubando, então aqui você tem, então, as 6 mitzvot. Então, sábios, eles explicaram essas 6 mitzvot que ele tinha recebido, Adam, ele tinha recebido esse primeiro dia. Além dessas 6 mitzvot, você vai ver que ele recebe da proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então, você vai ver no versículo de número 17, que tanto a ordem dos 6 mandamentos, quanto a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, unindo os 7 mandamentos ali, você vai ter uma sentença de morte. Porque a sentença de morte, ela equivale para os 2 graus. É por isso que todas as 7 leis universais, elas são punidas com penas capitais. Porque no primeiro versículo, ela estabelece o princípio de pena capital, quando o primeiro homem recebeu. A partir desse momento, é traçado lá, olha, essa é a punição, pena capital. É a pena capital, hoje, é claro, quando não tem tribunais, é só executada pelas mãos dos céus. O que significa pelas mãos dos céus? Significa apenas que você, se praticar, você está transgredindo. E que ninguém vai te punir dos seres humanos, você não vai ser intimado por praticar idolatria. Você não vai ser intimado por, de repente, blasfemar, mas pode vir um decreto diretamente do Criador sobre a sua vida, através de uma situação que pode parecer uma grande tragédia, ou algo assim, Deus nos livre, né? Mas ele pode te atingir e tirar a sua vida. Isso é um decreto pelas mãos dos céus. É isso que significa o decreto pelas mãos dos céus. Então, aqui, nesse texto, pela primeira vez, Adão, ele recebe não somente o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também o mandamento de não praticar idolatria, de não blasfemar, de não derramar sangue, de não roubar, de não praticar imoralidade e de praticar a ordem de praticar a justiça e também de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Prioritariamente, dá para dizer que Adão, quando ele transgrediu a ordem de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele transgrediu, primeiro, o princípio de reconhecer Hashem como seu Criador. Segundo, ele blasfemou, porque você não pode tomar algo sem uma permissão. Isso é blasfêmia contra Deus. Terceiro,
ele não teria derramado sangue. Sim, ele teria derramado sangue, porque ele tomou uma certa responsabilidade pelo derramamento de sangue de todas as pessoas que morreriam. Antes dele, ninguém morreria, né? Então, ele toma essa responsabilidade em si. O quarto, ele praticou roubo. Ele tocou algo que não era permitido para ele, não era propriedade dele. Então, ele praticou roubo ali. Ato de imoralidade, não temos como cravar uma imoralidade ali, né? Mas ele praticou uma injustiça, que é o contrário à justiça. Ele promoveu uma injustiça, porque ele era juiz. Adam era juiz. E Adam, como juiz, não deu exemplo. Quando o juiz não dá exemplo, também você tem uma grande transgressão. Então, você vê que não foi somente o fruto, mas uma série de transgressões cometidas. Claro, vamos deixar bem claro para todo mundo desde já, vocês vão ver no estudo que nós vamos falar sobre a saída de Adão, né? Adão vai lá depois que ele já saiu do Éden, ele se mergulha no rio Gishon, né? Ele faz a purificação dele, ele faz chuvar, ele volta para a ciência, se conecta com a Shem, passa a ser um cumpridor das leis universais e ensina para os seus descendentes. Por exemplo, o próprio Midrash vai dizer que o Metushela aprendeu diretamente de Adão. Metushela é aquele que o pessoal chama de Matusalém. Ele aprendeu diretamente de Adão. O neto de Adão, o Enos, aprendeu com Adão, só que ele desviou do conhecimento dele. Ele passou a inventar mais alguma coisa, né? Passou a enfeitar o pavão. Então, a partir disso, você vê que Caim, por exemplo, ele sabia que não poderia matar. O Enos sabia que não poderia colocar intermediário. Por isso ele recebeu o decreto. Por isso que veio o decreto. O Enoque, né? O Enoque, o pessoal chama de Enoque, ele praticava as 6 leis de Adão. Por isso ele é tido como tzadik, como alguém justo. Porque ele praticava as leis de Adão. O próprio Noah, o critério para ele ser tido como justo na geração dele, e íntegro, era que ele era um praticante das leis que ele tinha, das 6 leis. E o mesmo critério para toda a humanidade, fora a família de Adão ter recebido o decreto do dilúvio, fora a família de Noah ter recebido o decreto do dilúvio, foi qual? Que o restante da humanidade transgredia essas 6 leis anteriores. O mesmo motivo porque o pessoal da Torre de Babel, então, recebeu mais um decreto, o decreto das línguas, né? Foi porque a intenção deles não era muito positiva. Eles queriam construir uma fortaleza para que, se viesse mais um decreto de Hashem, não atingisse eles. Isso é uma afronta contra Hashem. Posteriormente, você tem Sodoma e Gomorra, que foi atingido por qual decreto? O decreto que veio sobre eles da destruição, ou seja, de subversão. O texto vai falar de subversão. A cidade foi virada ao contrário, de cabeça para baixo, com a destruição. Isso significa por quê que eles receberam isso? Porque eles subverteram as leis de Deus. Eles pegaram uma lei que não podia se roubar e usaram essa lei para as pessoas não praticarem tzedakah, caridade. Eles falavam, a tzedakah também é um roubo, porque a pessoa está dando para outro aquilo que não é do outro. Então, foi isso, eles subverteram as leis do Criador. Então, esse foi o grande delito e transgressão que eles acabaram cometendo, então, eles receberam esse decreto. Então, para a gente poder entender, o parâmetro, então, para todos esses decretos e julgamentos é qual? O parâmetro de que Hashem deu leis a Adam Arishon, e essas leis foram transmitidas às suas gerações. E que Noah foi completado a 7ª lei. Então, esse é o parâmetro. Então, essa foi a aula a respeito de hoje. Agora, alguém que tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí que a gente vai estar respondendo.
Ronald, pode falar. Memoré, uma geração dura 30, 40 ou 50 anos? A geração, ela dura o tempo de vida dela, entendeu? Quando fala 3 ou 4 gerações, a gente entende que geração seria 40 anos. A geração do Rebbe é a geração do Rebbe porque nós sabemos que o Rebbe está ocultado. Então, ele ainda é o tzadik dessa geração. Tanto que você não tem um 8º Rebbe em Rabat, você tem só o 7º, que é o Rebbe de Lubavitch. Então, essa ainda é a geração dele. Entendi. Mais alguém? Geraldo, pode falar. Amor, se eu peguei assim pelo alto, o rio Nilo tem ligação com o Eufrates? O rio Nilo tem ligação com o Quixon. Esse rio do Egito é o Nilo, né? O Nilo, mas ele já foi maior do que é hoje. Sim, então, porque eu vi uma matéria aí, não sei se eu pode dar uma explicação aí, que ele está secando. E onde ele secou, está aparecendo indícios de civilização lá. Acharam até uma tumba lá de um faraó, essas coisas todas. Será isso real, isso aí? Pode ser, sim. Mas ele secar é profético. Diz que Ele está secar secando. está nos profetas que o rio Nilo secaria na era de Machia. Pronto. Mas esse fato deles achar, no caso, vestígios de uma civilização, significaria que antes do Egito, no caso, Significa que ele tinha já foi civilização? mais abundante do que é hoje e que abaixo do solo que o Egito tem hoje, na terra do Egito, foram camadas que foram crescendo com o tempo, segmentos, né? Que foram crescendo com o tempo. Correto. Assim também a gente aqui, vai lá em São Paulo. São Paulo, teve um lugar lá, eu não lembro, que encontraram dentro de locais mais baixos, né? O pessoal lá, o pessoal que trabalha com encanamentos, o pessoal que trabalha no subsolo, encontraram vestígios da cidade de São Paulo lá no começo dela. Sim, porque aquela área ali, se eu já fui para lá, não sei se eu fui ali na área de Parque Dom Pedro, 25 de Março, Praça da Sé, ali passa um rio enorme lá por baixo e foi aterrado para poder construir a cidade. Inclusive, lá onde eu trabalhava no Tribunal de Contas, no subsolo ali, na parte baixa, ela tem, não sei se é 8 metros para baixo, para dar, assim, na parte de cima, para dar a altura da parte de baixo, da rua de baixo. A água fica minando direto ali, não tem nem como conter ela. É a bomba ligada direto, porque senão inunda lá o subsolo ali do tribunal. Sim, sim. Então, assim os segmentos, entendeu? Nós acreditamos na segmentação das cidades. Nós acreditamos na segmentação do solo. Nós não acreditamos na teoria de que essas segmentações são processos evolutivos de bilhões de anos, só isso. Entendeu? É isso que não é. Essa é a ideia dos bilhões de anos que foi criada, né? Muitas vezes pela arqueologia, pela geologia, para dar parâmetro à ideia darwinista, para dar parâmetro à ideia de Darwin, para caber, porque a seleção natural de Darwin, ela só cabe se você colocar milhões, senão ela não caberia. Então, eles precisaram criar uma ideia de bilhões de anos para isso.
Por isso que difere da contagem que nós falamos quando é 5.783. Ok. Alguém? Vamos ver o pessoal do YouTube aqui. Tem alguma pergunta? Pessoal que está no YouTube. Então, aqui está o Hugo, o Hilbert, Ana Lúcia, a Zilma, a Ana Lúcia está aqui, a Zilma, o Ivan, Resiene também, a Elisa, a Nayara, a Luciana Rodrigues. É isso, então ninguém tem pergunta. Então, essa foi a nossa aula de hoje, do Tá Na Diário. Amanhã nós estaremos de volta no serviço da manhã. E após o serviço da manhã, vamos então dar continuidade agora na criação da mulher. A gente vai estar falando sobre a criação da mulher amanhã. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, que a Shem possa dar muitas bênçãos para todos, um ótimo almoço, e 5 horas da tarde, estamos de volta com o serviço da tarde. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom, Amoré. Tudo de bom. Aula maravilhosa, Amoré, muito bom.